Muito boa noite a todos. É uma alegria, uma vez mais, estar com os amigos da Sociedade Espírita Jesus, conversando um pouquinho sobre doutrina espírita, sobre a visão espírita do pensamento cristão, e é uma felicidade e uma alegria, uma vez mais, estar com os amigos nesse espaço virtual. Antes de mais nada, como é de praxe, como é de costume dentro das nossas atividades, gostaríamos de convidar os amigos para uma prece. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti em oração, pedindo que os benfeitores espirituais nos envolvam, nos intuam, nos amparem, e que possamos, nesse momento que estamos reunidos, partilharmos o pão do Evangelho, regado pelo vinho da Boa Nova, e que todos possamos sair alimentados e nutridos de espiritualidade que nos fortalece, que nos ampara, e que nos faz crescer e nos aprimorarmos. Gratos pela oportunidade, pedimos a permissão do alto para dar início às nossas atividades. Que assim seja. Então, meus amigos, como nós falamos anteriormente, né, é um prazer estar com os amigos, uma vez mais, falando acerca de doutrina espírita. E meu nome é Eduardo Bastos, sou trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de Santiago, e fui convidado pela diretoria, pelo Departamento Doutrinário da Sociedade Espírita Jesus, para que nós conversássemos um pouco a respeito do item 16 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. É um item, né, desse capítulo 18 que tem como título muitos os chamados e poucos os escolhidos. E é uma mensagem, né, obtida em Bordeaux pelo espírito Simeão em 1863. E o interessante dessa comunicação é que, embora ela tenha sido recebida em 1863, ela é atualíssima, ela é muito presente, muito próxima, né, dos nossos dias de hoje, né, do nosso momento atual. E nós vamos ver que vai começar, né, o espírito Simeão, né, nos citando Jesus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Então ele começa, né, citando Jesus, quando diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, ou seja, nem todos que aparentemente o adoram, nem todos que têm um comportamento cristão entrarão necessariamente no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Atacando, né, criticando o comportamento hipócrita, né, a religiosidade de fachada, né, a aparência tão somente de cristão, daqueles que se dedicam exclusivamente a aparentar e ao culto exterior, não se reformando intimamente. Mas antes de desenvolver esse tema, Simeão já nos faz um convite e uma advertência, é que nós escutemos a palavra do Mestre. Isso é importantíssimo, escutar Jesus.
porque durante esses 2 milênios de cristianismo, temos falado de Jesus, temos feito rituais para Jesus, temos adorado externamente, mas muito pouco escutado e menos ainda compreendido. E Simeão contextualiza agora, para que escutamos Jesus dentro da doutrina espírita. E os inimigos do Cristo, os inimigos da verdade, não raro rotulam a doutrina espírita como anticristã, quando, na verdade, a doutrina espírita vem retomar e aprofundar o conhecimento cristão, nos fazendo, abrindo os nossos ouvidos, para que voltemos a escutar Jesus e nos esforcemos em compreendê-lo no primeiro momento e vivenciar a sua doutrina no momento posterior. E começa Simeão desenvolvendo o seu pensamento. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? O que ele quer dizer com trazer a libré do Senhor, né? Uh, libré era a roupa, fardamento dos criados, né? Então se usa o termo a libré como alguém que está tendo a aparência de alguma coisa. Então, basta simplesmente aparentar ser cristão, ser servidor, e nisso já aprofundamos. Vale simplesmente cultuar externamente, através de rituais, de fórmulas religiosas, de ritos exteriores, Deus e Jesus, mantendo o coração, a conduta, as atitudes distantes do que ele foi, do que ele preconizou, do que ele exemplificou, do que ele nos orientou? Segue Simeão. Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Comportamento que vemos constantemente nos dias de hoje. As pessoas se intitulando cristãos simplesmente porque pertencem a esta ou aquela agremiação, porque fazem este ou aquele rito, mas com um coração duro, com pouca amorosidade, sem fraternidade, sem camaradagem, distante das práticas da caridade e de amor que Jesus preconizou. Seriam esses verdadeiramente cristãos? E nos dá Simeão a fórmula para acharmos o verdadeiro cristão. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. O verdadeiro cristão não se encontra por seguir aquela ou esta agremiação religiosa, por praticar esse ou aquele ritual, por seguir este ou aquele outro rito, por professar aquele dogma ou seguir aquela prática. Se reconhece os cristãos pelas suas obras, pelas suas ações, pelo seu proceder, pela correção das suas atitudes, independente de agremiação, de escola espiritual a qual se diga pertencer. E aí, Simeão vai reportar uma simbologia que Jesus muito utilizou, que é das árvores e dos frutos, né? Que era muito cara ao judeu da época de Jesus. É naquela região do mundo, juntamente com outras, mas naquela região foi bastante evidente, que na antiguidade aconteceu a Revolução Agrícola,
quando o homem deixa de ser nômade, extrativista, coletor, né, migrando de lugar a lugar enquanto escasseavam os alimentos, a caça, a coleta, o extrativismo, para se fixar e domesticar animais, selecionar plantas e cultivá-las. Então, aquela região da Palestina, do Oriente, foi uma região onde, em centenas de anos, se domesticaram animais, se selecionaram-se sementes e selecionaram, né, identificaram árvores frutíferas que serviram de alimento, possibilitando que o homem, então, se fixasse numa região. Lembramos, né, que Emmanuel vai dizer no seu livro Há 2000 anos, psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, que na introdução, no começo desse livro, que o clima na Palestina, à época de Jesus, era muito mais ameno do que é hoje. Então, aí nós podemos entender, né, a fartura de alimentos que é reportada nos evangelhos e o interesse que as outras nações tinham por aquela região, visto que os judeus e a Palestina tiveram várias ocupações da antiguidade, vários povos conquistaram a Palestina. Tanto que a época de Jesus, 70 anos antes de Cristo, a Palestina foi conquistada, né, pelos romanos, né, a Palestina, né, era, a época de Jesus, ocupada pelas hostes romanas que 70 anos antes de Cristo, sob a liderança do general romano Pompeu, né, conquistou, dominou aquela região, porque ela era farta e o povo dali dominava a agricultura. Então, Jesus utiliza muito de exemplos rurais, exemplos agrícolas, né? Quando a parábola do semeador, né? A criação de ovelhas, né? Usando de forma simbólica a vinha, o trabalho na vinha. Então, são exemplos que eram bastante de fácil entendimento e muito prático para o povo da época que era habilidoso na agricultura. E Jesus vai utilizar muito, né, o exemplo da árvore frutífera, comparando que a árvore frutífera ao homem bom que vivencia os ensinamentos. Né? Esse exemplo vale tanto individualmente, né, se referindo ao indivíduo, como também às agremiações religiosas, às coletividades, às escolas espirituais. Então, nos diz Simeão, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do mestre essas palavras, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Então, nós temos aqui várias informações importantes. Primeiro, que o cristianismo não é uma doutrina de culto exterior. Não é uma doutrina presa ao formalismo religioso, burocrática, protocolar, presa a ritos exteriores. Ela é uma escola, uma corrente espiritual, uma filosofia educativa, pedagógica, onde o indivíduo absorve uma informação, transforma em conhecimento dentro de si, aplica na sua existência de forma ética, construindo daí sabedoria. Ela é vivencial, ela não é uma escola ritualística, ela é educativa, pedagógica, vivencial.
Então, aquele que a pratica e a se transforma é comparado a uma árvore boa, que dá bons frutos. Esses frutos são a melhora, a transformação, o bem que advém daí, tanto para o indivíduo como para a coletividade. Esse exemplo vale também para as religiões, para os núcleos espirituais, para as escolas espiritualistas. Reconhece-se uma boa escola, uma boa igreja, uma boa religião, um bom núcleo espiritual pelos frutos que ela dá, transformando, melhorando as pessoas, praticando bem, tornando o mundo mais ético, solidário, empático, fraterno, colaborativo, direcionando ao bem e à melhora e ao progresso da sociedade. Essa é uma árvore que dá bons frutos. Então, o cristianismo e a doutrina espírita, já adiantando o assunto por consequente, são árvores frutíferas que devem e têm que gerar bons frutos. A melhora do indivíduo, a felicidade desse indivíduo, a transformação, o progresso moral da coletividade. Então, para isso, o cristianismo precisa exercer uma ação transformadora. Transformadora. Em mim, através do estudo, do conhecimento e do esforço em vivenciá-la no dia a dia. E à medida que eu me transformo, eu naturalmente modifico o núcleo, a coletividade na qual eu estou inserido. Então, seguindo nesse exemplo, essa metáfora agrícola da fruticultura, tão importante para aquele povo, para aquela época, Simeão se refere ao cristianismo como uma árvore frondosa, importante e imponente. Segue Simeão. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela? Então ele compara o cristianismo a essa árvore frondosa, frutífera, que sob a sua sombra abriga grande parte da população e que virá num momento futuro abrigar toda a humanidade quando universalizarmos no mundo os ensinamentos cristãos. Não quer dizer, Simeão, que todo mundo terá uma religião só, mas que todas as escolas espirituais estarão irmanadas sob os princípios cristãos. Isso é o destino da humanidade. Fatalmente evoluiremos e haverá uma convergência para a aceitação, a vivência e a conscientização em torno dos princípios cristãos, independente de escolas às quais as pessoas estiverem vinculadas. Mas haverá uma convergência em cima da doutrina do Cristo, dos ensinamentos de Jesus. E ele faz o alerta, né? E uma contextualização, uma análise histórica. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias. Quem? Vários líderes espirituais do passado. Distorceram, modificaram, colocaram dentro do pensamento cristão visões, conceitos, doutrinas estranhas ao cristianismo primitivo. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. Então, esse cristianismo, né, que no ápice da Idade Média foi totalmente distorcido, vilipendiado, corrompido, né, tornara-se infrutífero, pouco ou nada trazendo ao homem na forma da igreja medieval. Mas o próprio Cristo envia à Terra missionários que vão oxigenando o pensamento cristão.
começando com as igrejas reformadas, fazendo reencarnar no seio da própria igreja missionários, da qual o maior de todos foi Francisco de Assis, que vão aos poucos tentando reespiritualizar a igreja. E com a doutrina espírita, no momento em que a ciência evolui, podemos, à luz da razão, aliando ciência e espiritualidade, nos aprofundarmos, não só retomando o pensamento cristão original, mas podendo aprofundar naquilo que Jesus não poderia falar abertamente, porque a humanidade da época primitiva não tinha condições de entender. Simeão ainda segue na belíssima metáfora da árvore e do fruto. Conservai-a tal como Cristo vos-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundante para alimentar o viajor faminto, que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirva. Então aí Simeão, de uma forma bastante simbólica e poética, né, nos convida a não repetir os erros do passado, que não mutilemos, corrompemos, distorçamos, enviesemos a árvore maravilhosa do pensamento cristão, mas a deixemos frondosa para que frutifique, trazendo alimento aos viajores famintos. Quem são os viajantes famintos? Nós mesmos. O homem que reencarna para essa viagem chamada encarnação, em busca de, nessa caminhada, progredir e evoluir. O combustível para que tenhamos êxito e consigamos chegar a termo a jornada que nos propomos é o fruto do cristianismo. E de todas as vertentes fiéis ao pensamento cristão, da qual possivelmente a mais pujante que se tem no momento é a doutrina espírita. E que não a amontoemos, que não deixemos de compartilhar esses frutos com nossos amigos de jornada. Que nós possamos dividir, não deixar acumulado para que apodreça, mas que possamos repartir para que todos possam se alimentar da mesma forma que nós nos nutrimos desse ensinamento tão rico e tão importante. E segue Simeão, e que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhais com ele do abrigo que ela oferece. Reforça, né, a simbologia do Cristo, de colocar a candeia não no alqueire, não debaixo do balde, mas no ponto mais elevado, no candeeiro, para que ilumine a todos. Repartir o fruto é dividir o conhecimento cristão, é repartir o conhecimento espírita, fazer com que a fé que nos consola, que nos fortalece, que nos educa, que nos amadureceu, nos dando resiliência e fortitude para resistirmos às provas e expiações e aprendermos esse processo, beneficie também os nossos irmãos. A maior caridade é repartir o conhecimento que possuímos. É repartir o conhecimento espiritual que nos fez tão bem. Esta caridade salva vidas, salva projetos evolutivos, salva as reencarnações.
é imprescindível que tenhamos todos a caridade de repartir essas bênçãos, esses frutos com nossos irmãos. Não coagindo ninguém, não cometendo violências religiosas, coações, coagindo um irmão a ter a mesma fé que nossa, de maneira nenhuma, absolutamente. Mas sermos solícitos com aqueles que se mostram receptivos ao conhecimento espírita. Aqueles que nos procuram querendo saber, aqueles que, na nossa percepção, se encontram amadurecidos e preparados para receberem o conhecimento do Consolador prometido. Para esses irmãos é um dever, é a prática da caridade, que possamos dividir e repartir com esses amigos essas bênçãos, essas luzes que acalmam, que pacificam, que consolam e que esclarecem. E finaliza Simeão, o divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Simeão conclui, após trabalhar bastante no texto, a metáfora da árvore, da frutificação, que nós não cometamos o equívoco dos fariseus à época de Jesus, do formalismo religioso, da religiosidade baseada na forma, no culto exterior, na teatralização, na representação exterior da fé, do comportamento hipócrita, onde você representa exteriormente ter uma fé da qual não vivencia ou não compreende a necessidade de transformação moral como imprescindível para a sua felicidade, para a sua evolução espiritual. O que Jesus alertava quando estava entre nós, a doutrina espírita reforça nos dias de hoje. De pouco importa o rito, o culto, o dogma, aquilo que externamos, mas o que trazemos no nosso interior, o bem que já conseguimos praticar, o amor que já conseguimos devotar aos nossos semelhantes e a Deus, a conduta ética e fraterna, a amizade, a camaradagem que conseguimos semear. Isso sim é a vivência cristã. Isso é a forma mais efetiva de louvar a Deus. E é a que nos eleva ao reino dos céus que Jesus falava, que não é um local no espaço, nem no plano espiritual, que não é um título, uma graça que alguém pode conceder, mas é um estado vibratório, é uma conquista espiritual, onde, após o aprendizado e um esforço vivencial, o espírito vibra amor, paz e sabedoria. O reino dos céus é um estado íntimo, é uma conquista interior, uma frequência vibratória, um nível energético que alcançamos quando vivenciamos o pensamento cristão. Quando construímos, na palavra espírita, a reforma íntima. Encerra Simeão e fazemos dele as nossas palavras, dizendo que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine,
e que a árvore da vida vos ofereça abundantemente os seus frutos. Crede e orai. E desejando a todos uma safra abençoada, com muitos frutos de amor, de conhecimento, de paz, de luz, convidamos os amigos a encerrarmos esse nosso singelo colóquio com oração. Pai amado, eleva-nos aos céus para que possamos, próximos de Ti, aurirmos o amor e o conhecimento que tanto almejamos. Sabemos que a estrada é feita pelos nossos passos, pelo nosso esforço, em nos melhorarmos, progredirmos, vibrarmos o bem, dominarmos nossos instintos e transformá-los em sentimentos, vivenciarmos o amor, a compaixão, a empatia, a doação. Quando desejarmos não sermos servidos e aprendermos a servir. Quando entendermos que o cristianismo se vive, não se representa. Que a doutrina espírita é ferramenta transformadora, não somente conhecimento vazio. Aí sim, chegaremos perto de Ti, Jesus. Chegaremos perto do Pai, nosso Criador, aproximando-se vibratoriamente pelas frequências das almas que aprendem a servir e a amar. Que a espiritualidade nos ampare, que os benfeitores nos auxiliem para que possamos chegar nessas obras, nesses momentos, trabalhando, nos melhorando, servindo e frutificando para nossos irmãos. Encomendamos aos amigos a leitura do item 16 do capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos beber da fonte mais pura, aprendendo um pouquinho mais desses ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Uma alegria, uma vez mais, estar com os irmãos, desejando a todos momentos de muita paz e de evolução. Um abraço fraterno e até nosso próximo encontro.